E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado, ensinado, nós temos tentado passar para vocês tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. Não apenas palavras, não apenas a teoria, teologia, não apenas os ensinamentos da Bíblia, ou ensinamentos nossos vazios, não. Nós estamos falando, quando tratamos de fé, nós estamos tratando de vida. Vida. A vida só é possível pela fé. Todo mundo precisa da fé. Todo mundo usa a fé. Todos os dias, a cada momento a gente precisa da fé. O médico, para ajudar um paciente, ele tem que crer na sua receita, no seu tratamento para com o paciente. O paciente, por sua vez, precisa de crer no médico, acreditar no médico e obedecer o conselho médico. É assim que funciona. O trabalhador precisa crer para que ele possa, no final do mês, ele possa trabalhar o mês inteiro e no final receber o seu salário. Ele trabalha pelo seu salário. O trabalhador trabalha focando o final do mês receber o seu salário. Ele não trabalha porque ele gosta, eu vou trabalhar por prazer. Não, ele trabalha porque ele crê que no final do trabalho dele, no final do mês, ele vai receber o salário dele. A mesma coisa é o agricultor. O agricultor, ele crê que se plantar ele vai receber. Se ele não plantar, ele sabe que não vai colher. Então, todo mundo precisa da fé. O maior incrédulo, o maior ateu da face da terra precisa de fé para exercer a sua profissão e tirar benefícios dela. Então, a fé é algo inerente à vida. Todo mundo precisa de fé, ou da fé. Agora, a fé bíblica, a fé cristã, a fé abraâmica, e Abraão foi o exemplo de fé. A fé abraâmica mostra que a fé não é só a pessoa acreditar, crer, eu gosto, eu creio. Isso não é suficiente. A fé abraâmica mostra que ela precisa ser agida, ela precisa ser acompanhada de atitude. E essa atitude é sacrificial. Não há como você andar pela fé, viver pela fé, tomar posse da vida pela fé, sem o sacrifício. É claro, é óbvio, quando uma pessoa age a sua fé religiosa, ela pensa assim, eu tenho a minha religião, cada um tem a sua religião, e eu vou na minha igreja, eu vou na minha religião, eu vou no centro espírita, ou eu vou na mesquita fazer as minhas preces, etc. Eu tenho a minha fé. É verdade, não tenha dúvida. Mas a fé bíblica, abraâmica, porque Abraão, não podemos nos esquecer, é o pai na fé, é o nosso pai na fé. É dele que nós tiramos aprendizado, mas um aprendizado prático, não um aprendizado teórico. Abraão foi grande, Abraão foi um herói, Abraão foi isso, foi aquilo. Abraão não fez nenhum milagre, mas ele foi o próprio milagre. Ele foi o próprio milagre, ele foi a própria bênção, porque com a fé ele agiu, ele obedeceu a palavra de Deus, quer dizer, ele sacrificou. Ele sacrificou, quer dizer, a fé tem que ser acompanhada de sacrifício. Por exemplo, nós falamos do agricultor. O agricultor, para ele poder colher,
ele tem que sacrificar a semente. Se ele não sacrificar a semente para a terra, se ele não der a semente para a terra, eu pergunto, o que ele vai colher? Não vai colher nada. Vai colher vento. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você trabalha, você estuda, qualquer coisa que você faça, qualquer que seja a sua atividade, você empenha a sua fé. Porque se você não empenhar a sua fé, você não vai fazer aquilo que você tem feito. Não é verdade? Ora, a fé cristã, a fé abraâmica, tem que ser acompanhada do sacrifício. Foi por isso que Jesus falou que a porta que conduz à salvação é apertada, o caminho é estreito, e são poucos os que chegam lá, que acertam com essa porta ou chegam aos céus. Por que são poucos? Porque poucos querem sacrificar. Poucos querem realmente, colocam toda a sua força naquilo que querem conquistar. Eu estava falando para um jovem o seguinte, esse jovem oprimido, perturbado, tem realmente um espírito imundo com ele. E eu falei, e ele me perguntou, por que demora tanto a gente ser liberto? Por que está demorando tanto essa minha libertação? Eu disse para ele, meu filho, a libertação depende mais da pessoa do que de Deus. Porque quando a pessoa quer mesmo, ela empenha toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu querer, ela prioriza a sua vida naquele objetivo, e aí sim Deus faz a parte dele. Porque tudo que nós queremos, todas as realizações dos nossos sonhos, dependem do nosso querer. Não dependem de Deus. Primeiro depende de nós. Primeiro nós temos que colocar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso trabalho. Nós temos que lutar. Quer dizer, nós temos que mostrar, provar para o problema ou para os nossos sonhos que nós os queremos realizar, seja o que for, custe o que custar. Então a pessoa coloca toda a sua força. Aí sim, quando ela manifesta a fé naquele sacrifício total, Deus é obrigado a vir ao encontro da pessoa e responder e fazer acontecer o milagre. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu falo até com você, por exemplo, como é que nasce uma criança? Uma criança nasce pelo esforço da mulher e do homem. Não é assim? O homem e a mulher eles se juntam no relacionamento conjugal ou sexual, seja lá o que for, o carnal, e cada um dá o melhor de si, dá a sua força. Sente aquele prazer maior, forte, mas eles colocam toda a sua força naquele ato. Depois, eles ficam cansados. Aí, se foi o dia de acordo, então aquela mulher pega uma gravidez e começa ali o nascimento de uma nova criatura, a criação de uma nova criatura. Pois bem, assim é o milagre com Deus. O milagre com Deus, que acontece pela fé, é de parte a parte. Cada um faz a sua parte. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Depois Deus faz a parte dele. Eu diria assim, eu faço primeiro a minha parte, eu sacrifico a minha parte, quer dizer, os 50%, Deus então vai fazer os outros 50%. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer. E o que Deus vai fazer, eu não posso fazer. É assim que funciona. Então, quando a gente trata de fé, a gente não está tratando de mágica, de sorte, dependendo de sorte. Não, a gente trata de uma parceria com Deus, com o próprio Deus, o autor da fé. Jesus é o autor da fé, é o consumador da fé. Então, quando há essa
parceria, manifestação da fé através do sacrifício, então as coisas acontecem. Agora, nem todos estão dispostos a isso, porque todo mundo quer mágica. As pessoas frequentam igrejas e religiões esperando milagres, assim, que cai do céu como chuva, e a gente sabe que isso não acontece. O milagre não é um passo de mágica. Não é porque eu frequento uma igreja, uma religião, qualquer que seja, que eu vou garantir o milagre para mim. Não, isso não é suficiente. Eu tenho que manifestar a fé. Eu tenho que sacrificar a minha obediência. Eu tenho que fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. No caso, a palavra de Deus, que não é a palavra de homem. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a palavra de um profeta. A palavra de Deus é a palavra do Altíssimo, do Eterno. Então, por ser a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, essa palavra não pode falhar. Essa palavra não pode retroceder. Essa palavra não pode ser contrária àquilo que ela fala. Não, ela tem que acontecer. É como o próprio Senhor Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, quando você coloca toda a sua força nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, então acontece o milagre. Por quê? Porque você agiu, você executou a sua fé, você sacrificou, você manifestou essa fé da mesma forma como o trabalhador trabalha o mês todo duro, ele trabalha de 8 às 6 da tarde, ele luta, ele dá toda a sua força, ele dá toda a sua inteligência, a sua capacidade, ele faz o melhor. Aí no final do mês, para recompensá-lo, ele tem o seu salário. É claro, quem trabalha mais, ganha mais, quem trabalha menos, ganha menos. Quem é mais útil, ganha mais. Quem é menos útil, ganha menos. Mas a pessoa recebe de acordo com o que ela dá. Assim é a fé. De acordo com o que você manifesta a sua fé, você vai receber, você vai ser abençoado ou não, ou pouco abençoado. Jesus deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para o terceiro servo. Mas cada talento que ele deu de acordo com a capacidade de cada um. E assim é a fé, minha amiga e meu amigo ouvinte. A fé é bacana porque você não fica na dependência de terceiros. Você não fica esperando pelo patrão, pelo empregado, você não fica esperando pelo governo, você não fica esperando pelo benefício do governo, nada disso. Você não depende de ninguém, você depende de si próprio e, sobretudo, de Deus. Então, essa é a fé inteligente, é a fé que faz possível o impossível. Por isso, a porta que conduz à vida é estreita, e a porta que conduz à morte é larga, é espaçosa, porque nem todos querem usar a própria fé. Você vê o ladrão. Por exemplo, o ladrão. O ladrão, quando ele tem fé para roubar, ele coloca toda a sua força. Eu estava conversando com o bispo Clodomir e ele me falou: bispo, quando eu era bandido, quando eu era assaltante, a gente tinha uma gangue. Então, se tivesse alguém dessa gangue, eram uns 3, 4 que iam assaltar. Se a gente fosse fazer um trabalho e um dos companheiros nossos tivesse dúvida, a gente separava. Não, você não vai com a gente, não. Porque não pode ter dúvida. Você não pode ter medo, você tem que ir com tudo. Você tem que ir para tomar posse do que é dos outros, custe o que custar, ainda que vá perder a sua própria vida. Mas esse é o preço. Então, até mesmo entre os ladrões, eles evitam, excluem os covardes, os medrosos, porque o que eles vão fazer é ilegal, mas precisa de coragem. Precisa de coragem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ora, se os ladrões têm essa concepção de fé,
do valor da fé e que exige um sacrifício naquele momento, pelo menos naquele momento, então imagine as pessoas que vivem uma vida correta, digna, uma vida íntegra, de justiça, porque quem vive pela fé, a fé cristã, a fé abraâmica, é uma fé justa, é uma fé de justiça. A gente crê no que é justo, a gente não crê no que é injusto. Por exemplo, a mulher que deseja o marido da outra e ela vai com toda a força para cima do altar. Não, eu quero essa mulher, eu quero porque eu quero esse homem, eu quero porque quero esse homem. Quer dizer, é uma fé injusta. Então, não com Deus ela não vai conseguir nada, nada absolutamente. E essa fé, esse tipo de fé que é injusta, não vai trazer nenhum benefício senão malefício, que é a mesma coisa que o ladrão, que vai querer tomar as coisas dos outros. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé o caminho da fé é um caminho espinhoso, é um caminho duro, difícil, que você não pode contar com ninguém, você só pode contar consigo mesmo e com Deus. Consigo mesmo e com Deus. Não adianta você querer sacrificar no altar e ficar contando com o governo, querer contar com o patrão, o empregado. Não, você tem que contar consigo mesmo e com Deus. Porque é a fé pura que faz o impossível se tornar possível. Essa é a fé que Deus nos tem dado. Essa é a fé que Deus tem passado para todos os que querem. Para todos os que querem. Nem todos, obviamente, querem esse tipo de fé. Preferem seguir uma religião do que seguir uma fé. A fé abraâmica. Por isso, muita gente é religiosa, a maioria das pessoas, dos povos, é religioso, porém, não tem nenhum benefício. Por quê? Porque é uma fé ilusória, é uma fé, a pessoa diz assim, não, eu quero ver para crer. Essa é a fé do mundo, é a fé religiosa. Mas a fé abraâmica diz assim, eu creio porque eu vou ver. Então é crer para ver. É isso que acontece. Minha amiga, meu amigo, essa é a fé que faz a diferença na vida da gente. Por exemplo, você pode ser um mendigo, você pode ser uma pessoa sem escolaridade, você pode não ter pai nem mãe, você pode ter nascido na lata do lixo, não ter tido oportunidade, você pode ser aquela pessoa que não estudou, não sabe nem ler, nem escrever, nem fazer conta. Você pode ser, por exemplo, para o mundo, a última das criaturas. Mas se você crê nas palavras de Deus, se você acreditar e colocar toda a sua força nela, minha amiga, meu amigo, você vai sair dessa situação, você vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus, você vai ser rico, você vai ser abençoado, você vai ter o que os ricos não têm. Por quê? Porque a fé faz levantar do pó, do monturo, do lixão, o necessitado, e para fazê-lo, assentar-se ao lado dos príncipes. Deus quer fazer isso com você, mas ele só faz por meio da fé. Você tem que crer nele, essa parceria, você e ele e você. Não ficar na dependência de fulano, beltrano, ciclano. Não, você depende apenas dele e de si próprio. É assim que funciona a fé sacrificial, a fé que Jesus passa para a gente, a fé que Abraão mostrou com fatos, que é a fé que funciona e que traz aquilo que a gente quer. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
Graças a Deus, o amor que vem da fé. Isso aqui é importante. Aliás, não é só o amor não, hein? Qualquer coisa que você queira nesse mundo vem através da fé. Olha só, deixa eu falar para você uma coisa. Você está gemendo aí, está sofrendo, poxa, eu estou com um problema, eu estou assim, assado e tal, minha vida é um inferno e tal. Eu não acredito que Deus seja bom, eu não acredito que Deus seja amor, eu não acredito que Deus seja justo. Pô, olha a minha vida, como é que pode? A minha vida toda atrapalhada e tal. Eu pergunto a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar a cabeça para funcionar, a inteligência. Se você fosse Deus e viesse aqui neste mundo, o que você faria? Você vê uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro, gastando em carros de luxo, lanchas, aviões, etc, etc, etc. Aí você diz assim, poxa, se eu tivesse o dinheiro que essa pessoa tem, eu ia ajudar os pobres, eu ia construir hospitais, eu ia construir escolas, eu ia fazer isso. É o que muita gente fala com respeito ao Templo de Salomão. Puxa, gastou tanto dinheiro com o templo, por que não construiu um hospital? Por que não ajudou, não construiu casas para os favelados, etc, etc? O que Deus faria se estivesse aqui? Como ele esteve aqui? Jesus construiu hospitais? Jesus construiu escolas? Jesus construiu fábricas? Jesus falou mal dos homossexuais, dos heterossexuais, das lésbicas? Jesus foi político? Jesus, o que ele fez para beneficiar o povo, para beneficiar as nações, as pessoas? O que Jesus fez? O que Deus deu a Moisés? O que Deus deu a Abraão? Deus deu casas, terrenos, terras, etc. O que eu pergunto a você, o que Deus deu para Abraão? O que Jesus deu para o povo aqui na terra? Sabe o que ele deu? E que eu daria também, o que eu tenho procurado dar. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu também faria o mesmo. Deus nos deu a fé. A fé é a ferramenta, é um instrumento de poder para que nós venhamos tomar posse dos impossíveis, para que venhamos tomar posse dos nossos sonhos, realizar os nossos sonhos. A fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o presente que Deus nos deu a todos. É claro que nem todos usam a fé. Nem todos, e se não quer usar, problema é de cada um. Então, quem usa a fé na sua palavra é abençoado, é próspero, é rico. Vai em frente, conquista, vence. Não há demônio, não há inferno, não há azar, não há sorte, não há mágica, não há nada. A pessoa depende dela e, sobretudo, de Deus. Isso que é a fé que faz a diferença. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela prima por ensinar, levar às pessoas essa fé. Nós não estamos levando às pessoas uma religião, uma religiosidade. Então, nós primamos por ensinar a fé, por transferir a fé que Deus nos deu. Nós crescemos, desenvolvemos e temos desenvolvido e vamos arrebentar. Sabe por quê? Porque as pessoas que querem viver na independência, não querem ficar dependendo de patrão, de empregado, de ninguém, de governo, de coisa nenhuma, que querem depender de si mesmos, sobretudo de Deus, essas pessoas estão absorvendo o conhecimento da fé e estão colocando em prática. Elas sabem que tem que sacrificar, e elas sacrificam porque elas creem que lá na frente elas vão tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu. Essa é a nossa fé. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, sempre levando fé para aqueles que querem.